Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado aqui presentes, Senhoras e Senhores Deputados. O CDS apresentou um requerimento para que o Sr. Ministro aqui pudesse vir dar explicações e, portanto, dando-lhe já uma resposta àquilo que foi a sua intervenção final, por entender que, como é evidente, cabe ao Governo e ao Ministro que tem a tutela sobre o dossiê da Ground Force dar as explicações devidas ao Parlamento. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é aquilo a que nós temos assistido, que já é próprio de diferentes processos, não é uma marca que temos assistido da gestão do Ministro Pedro Nuno Santos, que é legítima, atenção, cada um gera e entende, mas depois também é responsável politicamente pelos resultados e pelos processos em si, e portanto uma coisa é as explicações que devem ser dadas ao povo português, outra coisa é aquilo que é o confronto que, na minha perspectiva, Sr. Ministro, pouco contribui muitas vezes para tentar encontrar soluções onde possam existir um encontro de vontades entre as partes. O Sr. Ministro começou esta audição por dizer algo que é relevante na medida em que nós estamos a discutir o tema da Ground Force hoje porque nós tivemos uma pandemia. Porque nós temos todo um setor paralisado, porque nós temos 93% dos nossos aviões da TAP em terra. E, portanto, isto é algo que não aconteceu só em Portugal, aconteceu na geografia global. E coloca-se uma questão, o Sr. Ministro terá a sua apreciação seguramente sobre o empresário em causa, eu não vou fazer essas considerações porque não participei no processo, fui lendo, mas tentarei ser factual. E ser factual é nós fazermos um balanço entre aquilo que foi e que é a atividade privada, a gestão privada com a maioria do capital privado e aquilo que foi a gestão que houve com o Estado, ou com a TAP. E aí os números falam por si, ou seja, no período em que o Estado, entre 2006 e 2012, houve uma acumulação de prejuízos de 156 milhões de euros, a empresa perdia 30 milhões de euros todos os anos e, a partir do momento em que temos uma maioria do capital na empresa, o acumular entre 2012 e 2019, nós temos proveitos na ordem dos 43 milhões de euros. E também é preciso referir o seguinte, é que a Ground Force, antes de ser privatizada, todos nos recordamos disso, estava em permanente tumulto laboral. As greves eram mais que muitas. E, portanto, a partir do momento em que nós tivemos, e estou a ser factual, em que tivemos uma gestão privada, não só parou esse tumulto laboral, muito por via dos resultados positivos que a empresa teve, que resolveram muitos dos problemas laborais e, portanto, tivemos trabalhadores satisfeitos, como é evidente, sempre a reivindicar mais alguma coisa que é absolutamente legítimo, mas o que é certo é que há uma enorme diferença entre os dois mundos quando a empresa estava nas mãos do Estado e no momento em que a empresa passa a ter uma gestão privada. Depois, dizer ainda o seguinte, eu saúdo o Governo por ter conseguido um acordo para estes 2 meses, estavam em causa 2.400 famílias, 2.400 trabalhadores, e portanto eu penso que foi um acordo possível, que permitiu à empresa respirar, que permitiu aos trabalhadores também eles próprios respirarem, mas não é de todo uma solução estrutural, na medida em que nós vamos ter muito brevemente o problema, e daí a razão e a pertinência também da presença do Sr. Ministro aqui nesta mesma audição. Claro que a TAP não podia andar a fazer adiantamentos atrás de adiantamentos, até porque, no limite, haveria uma responsabilidade ao nível do Conselho de Administração e, portanto, eu percebo que quem está no Conselho de Administração, no caso de incumprimento da outra parte, na não execução dos serviços, isto se constitui uma responsabilidade de qualquer um dos membros do Conselho de Administração. Também acompanho o Sr. Ministro quando diz que não pode o Estado dar o empréstimo e dar o seu aval a uma empresa, seja ela qual for, sem que haja garantias, como é evidente, porque nós estamos a falar no limite naquilo que é o dinheiro dos portugueses, no caso do incumprimento, há uma execução desse mesmo aval e a execução desse mesmo aval acaba aonde? Na carteira do contribuinte. E, portanto, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Agora,
Na reunião que aqui tivemos, e o Sr. Ministro aqui confirma, na audição que tivemos aqui com o Dr. Alfredo Casemiro, ele diz que desde o dia 22 de junho de 2020 o Sr. Ministro assegurou que iria tratar do processo de empréstimo de 30 milhões de euros com o aval do Estado, ou seja, o Sr. Ministro concorda e entende, aliás, não negou aqui que essa é uma vontade do Governo, é que haja esse mesmo empréstimo. E diz o Sr. Ministro hoje aqui que o empréstimo já não está nas suas mãos, o empréstimo está nas mãos do Ministro das Finanças e do Ministro da Economia por causa do Banco de Fomento. E a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é se o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia acompanham aquilo que é a decisão do Sr. Ministro das Infraestruturas, ou seja, se concordam também eles que este empréstimo deve ser concedido e, portanto, a pergunta que se coloca é que toda a gente quer saber, sejam os portugueses, sejam os trabalhadores daquela mesma empresa, é se nós vamos ter ou não vamos ter empréstimo. Em segundo lugar, até porque o tempo está a correr e eu não quero prejudicar o tempo destes trabalhos, queria lhe perguntar o seguinte, em relação ao novo CEO alemão. O novo CEO alemão que está convidado, que ainda não entrou, mas vai entrar em funções, está a acompanhar este processo, da Ground Force, sim ou não? E por último, perguntar-lhe o seguinte, há um plano de reestruturação da TAP que está entregue em Bruxelas, que está a ser objeto de uma negociação com a DG Comp. E o que eu gostaria de questionar o Sr. Ministro aqui é saber o que é que está previsto, porque não é possível ver na versão que foi dirigida ao Parlamento, o que é que está previsto relativamente à Ground Force e em termos daquilo que é o impacto não só da reestruturação e se há a intenção ou não do Governo, como já foi manifestado pelo Dr. Miguel Frasquilho aqui também no Parlamento, de vender as participações das empresas participadas da TAP e uma delas é da Ground Force. E, portanto, são estas questões que lhe deixo, Sr. Ministro, tentei ser o mais factual possível e, havendo lugar a outras questões, na audição regimental usarei desse mesmo tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, 7 minutos para resposta ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado do CDS, João Gonçalves Pereira, escolheu fazer aqui o elogio à gestão privada. E tenho o direito de o fazer e é compreensível porque, obviamente, foi um governo PST-CDS que decidiu entregar, eu ia dizer dar, mas não, nem sequer é dar, é pagar a Alfredo Casemiro para ficar com a Ground Force e por isso tenha que fazer esse esforço. Nunca esteve aqui em causa uma discussão sobre as mais-valias ou menos-valias da gestão privada. Estamos perante uma situação que carece de resolução e o privado, objetivamente, não tem dinheiro para meter na empresa. Aliás, é interessante, porque aqui na última audição o Sr. Alfredo Casemiro disse que metia, mas não me peçam é para meter sem ter a certeza que vou ter clientes no futuro. Mas a TAP já tem que meter. O Estado já tem que meter. A Caixa de Depósitos já tem que meter. É só o Sr. Deputado escolhe não só fazer o elogio à gestão privada, que obviamente não tem nada a ver com a situação que estamos a viver, e decide não fazer considerações sobre o empresário em causa. Isso não tem nada a ver com isso. Não, temos sim, senhora. Temos todos a ver com isso. Estamos a falar de um empresário que no relacionamento com o Estado esteve a enganar o Estado até ao fim, esteve a mentir e a enganar o Estado até ao fim e que a determinada altura, posteriormente, ainda grava uma reunião com o Ministro, portanto, cometendo um crime. Aliás, eu fiz queixa-crime, como é público, e, portanto, nós não podemos fazer de conta que não se passou nada e que estamos aqui perante um empresário normal, igual aos outros. Não é igual aos outros. Os empresários não são todos iguais. Não, é importante. É importante que nós façamos mesmo considerações. É importante que nós todos façamos considerações. E o Sr. Deputado, sabe porquê que há confronto? O Sr. Deputado entende que é uma característica minha. Sabe qual é que é a característica minha? É não fazer aquilo que eles querem. Só há confronto com o empresário privado quando nós não lhes fazemos as vontades. Se nós lhe puséssemos o dinheirinho nas mãos
sem garantias, se nós puséssemos o dinheiro nas mãos sem garantias, não havia confronto nenhum. Estava contente, batia palmas e eu era o maior. É exato, só há confronto porque nós não fazemos as vontadinhas aos empresários. E já agora, eu vou dizer como é que foi a privatização. Sabe que a diferença entre nós fazermos as coisas no recato dos gabinetes pela noite dentro e falarmos em público é que aquilo que nós falamos em público é alvo de crítica, de escrutínio, e é assim que deve ser. Como é que o Ministro está a lidar com este assunto? Agora, como é que o Sr. Ministro, o Sr. Deputado, eu tenho a certeza, acho eu, espero eu, que o Sr. Deputado não saiba como é que foi a privatização. O Sr. Alfredo Casimiro, aqui na última adição, diz: eu até estava quieto e ligaram-me, telefonaram-me, um ministro ou um membro do governo telefonou-me a perguntar se eu queria a empresa. Que a direita portuguesa queira privatizar tudo que mexe, privatizem, quando têm legitimidade para fazer isso. Não vendam ao primeiro que vos aparece. Porque quem paga a sério as consequências de se vender ao primeiro que aparece é o povo e são os trabalhadores. E o senhor preferiu fazer elogio da gestão privada. O Sr. Alfredo Casimiro, havia a questão se tinha ou não pago. Pagou 3,6 milhões de euros. Certo, Sr. Secretário de Estado? 3,6 milhões de euros. Em 2018, ele comprou a empresa em 2012, pagou a empresa em 2 tranches em 2018, 3,6 milhões de euros. Até 2015, ele já tinha recebido 5,4 milhões de FII de gestão. Entre 17 e 18, porque havia um litígio com a TAP e depois chegaram a um acordo, foram mais 2,2 milhões de euros. Isto é, até o Sr. Presidente da Comissão até está a olhar para aqui, porque está a pensar, eu também fazia negócios assim. Até 2018, o Sr. Alfredo Casimiro recebeu 7,6 milhões de euros. E depois de ter recebido 7,6 milhões de euros, então comprou e pagou a empresa. Pagou 3,6 milhões de euros. Sabe quantos portugueses gostavam de ter feito este negócio? 10 milhões de portugueses. Até o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, ficava dono da Ground Force assim. Então não ficava. Porquê é que não lhe telefonaram assim? Telefonaram ao Alfredo Casimiro. Andam sempre muito preocupados porque o seu ministro meteu aquele adjunto não sei aonde. E não estão preocupados com isto? Com a forma como andaram a vender as nossas empresas? Isto é que é uma vergonha. Uma vergonha. Quantos empresários do país gostavam também de ter a Ground Force sem lá terem metido dinheiro e ainda ganharem por cima? É disto que nós estamos a falar. O senhor deputado prefere aqui fazer o elogio da gestão privada. Eu quero é que o país, de uma vez por todas, olhe para estes casos com a gravidade que eles merecem. Porque isto é grave. O senhor Alfredo Casimiro não comprou empresa nenhuma. Recebeu dinheiro para a ter. Pagou. Só que antes de pagar ganhou 7,6. E é por isso que lhe pergunto, qual é o português e a portuguesa que aqui está, ponha o braço no ar, que não gostava de fazer um negócio assim? Então ficavam donos da Ground Force e ainda ganhavam dinheiro, antes de pagar. Até o seu deputado João Gonçalves Pereira também podia ter pago a Ground Force, e o seu deputado Bruno Dias podia ter pago a Ground Force. Podia ter, está bem, mas isso é outra questão. Podia ter, não, desculpe, Sr. Deputado, desculpe que isto é muito sério, Sr. Deputado. Ouça com atenção, Sr. Deputado, antes de fazer elogios à gestão privada. O país, os senhores andaram a vender a ideia de que tinham limpo a economia, quando lá estiveram, gente séria, que não hesitava perante empresários que queriam viver à custa do Estado. Está cá um caso. Podemos falar de outras privatizações quando quiserem, mas este é um caso gravíssimo. É uma vergonha o que aconteceu. O Sr. Ministro assegurou que ia resolver o problema. O Sr. Ministro das Infraestruturas recebe uma empresa do setor que pede um empréstimo. E o Sr. Ministro das Infraestruturas encaminha dentro do Governo para quem nós não temos todas as mesmas competências, não é? Como o Sr. Deputado sabe. E atenção, eu não estou aqui a pôr a responsabilidade do Ministério da Economia e das Finanças. Atenção, era só o que faltava que o Ministério das Finanças e da Economia não tivessem feito o trabalho que fizeram, que é de rigor, que é, não, o dinheiro não vai para a empresa de qualquer maneira. E, atenção, não é só o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia, é também a Caixa Geral de Depósitos. É uma instituição bancária que opera no mercado, é pública, felizmente, mas opera no mercado, com as regras que as outras instituições bancárias têm que enfrentar. E, portanto, há um processo que demorou,
Porque o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia e a Caixa de Depósitos já agora, não sentiram que havia condições para meter 30 milhões de euros na empresa. E é assim que se governa, com responsabilidade, Sr. Deputado. Bom, o novo CEO ainda não é CEO, ou o futuro CEO ainda não é CEO e, portanto, não está a participar neste processo. O que está previsto no plano de reestruturação é uma análise de todas as atividades não-core, não estamos obrigados pelo plano de reestruturação a nenhuma alienação, mas o plano de reestruturação implica que olhemos para essas empresas e façamos uma avaliação sobre a utilidade ou não de as manter no Grupo TAP. Muito obrigado.